Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Hoje, continuando os nossos estudos desta obra que vem a nos ensinar a como aplicar cotidianamente os ensinos revolucionários libertadores da doutrina espírita, a obra Estude Viva, estaremos estudando então o capítulo 3, comentando aqui. E um ponto muito interessante. Tomamos a liberdade de intitular aqui este vídeo, esses comentários, da seguinte maneira, com a seguinte pergunta, que aí já nos coloca uma reflexão bem legal. Contribuímos com aquele que sempre nos contribui? Gostou da pergunta? Achou ela interessante? Então fique neste vídeo, pois estaremos debatendo sobre ela. Para tanto, neste capítulo, existem as seguintes mensagens. Em Todos os Caminhos, de Emmanuel, Prescrições Sempre Novas, de André Luiz, e os autores espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares. O Evangelho, capítulo 18, Muitos Chamados, Poucos Escolhidos, o item 10, que inclusive é uma passagem do Evangelho de Lucas, do capítulo 12, os versículos 47 e 48, e aconselham a leitura da questão de número 4 do Livro dos Espíritos. Pausa este vídeo, faça essas leituras e depois venha para cá, para que juntos possamos então discutir e fechar as nossas principais ideias. Lembrando que o principal objetivo aqui é contribuirmos para com aquele que sempre nos contribui. A principal reflexão aqui é falarmos sobre o que Deus tem nos entregado para que a gente desenvolva algum papel. E será que nós temos desenvolvido aquilo que Ele nos pede? Interessante, né? Vamos então refletir sobre essas questões? Mas antes, faça a leitura e depois volte para cá. Tô te esperando, hein? Iniciando então os nossos comentários, a mensagem do Evangelho de Lucas. Muito interessante. Muito será cobrado de quem foi muito dado. Então, para aquele que foi muito dado, ele será muito cobrado. O que isso significa? Pessoal, convenhamos. Vivemos hoje na era da informação. Nós temos o acesso praticamente de quase todas as fontes que existem na Terra. O Google está aí para nos mostrar isso. Então, temos a possibilidade de acessar aquilo que nós queremos. A pergunta é, temos feito isso? Temos corrido atrás dessas informações? Além do mais, quando essas informações então são chegadas, nós usamos o nosso discernimento? Analisamos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é justo, o que não é, o que é amor, o que é indiferença e assim por diante. Porque ele fala, aquele que sabe o que tem que ser feito, mas não faz, também é um problema. Haverá prantos e ranger de dentes. O que isso quer dizer? Pessoal, convenhamos. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Resumindo, o que a natureza pede do ser humano? Amar. Vocês concordam? O que a natureza está a todo momento a nos convidar a pedir é que nós, com a nossa capacidade de raciocinar, de dar vida às coisas, temos então ali a possibilidade de amar os seres, o mundo e a Deus. Aí a gente vira e fala assim, eu sei que a gente tem que fazer isso, mas não faço. Mas aí vem uma reflexão. Você tem tentado fazer? Dia após dia? Um passo, um outro passo? É aquela questão, né? Quando a gente visualiza o final da estrada, imagina uma escadaria, melhor. Imagina uma escadaria. Se você visualiza todos os degraus, dá um medo e você fala, vixe, não vou fazer. Mas e se você pensar em degrau por degrau? Assim é a vida. Muitas das vezes, quando a gente visualiza o resultado, o que aquilo vai nos proporcionar, isso nos assusta. Ou todo o caminho que a gente tem que percorrer para chegar até lá também nos assusta. E aí o que a gente faz? Se auto-sabota e fala, não vou fazer isso. Sendo que o melhor conselho, e isso já vem sendo falado há muitos anos, é um dia de cada vez. Na linguagem popular, um dragão de cada vez. Então, é importante visualizar para onde nós queremos chegar. Capacidade de amar, aumentar, expandir essa capacidade. A pergunta é, no dia de hoje, nessa localidade, nesse ponto dessa trajetória, você tem aumentado essa capacidade de amar? Você hoje ama mais do que você amou ontem? A mensagem de Lucas nos convida justamente a pensar sobre isso.
Muito é cobrado de quem muito se sabe, de quem muito foi dado. Nós, pessoal, estamos na era da informação onde muitas informações são nos dadas. Sem sombra de dúvida. A pergunta é: temos feito aquilo que nós estudamos? Aquilo que nós refletimos? Temos colocado em prática? De novo, não é querer agora ter atitudes angelicais, mas no ser humano que eu sou hoje, estou sendo melhor do que fui ontem? Mais compreensivo, mais empático, mais justo? Um dia de cada vez? Pois, degrau por degrau, você vai chegar no local. Interessante essa reflexão. E aí segue uma questão. Puxando nessa questão, vem a questão de número 4 do Livro dos Espíritos, que pergunta, Allan Kardec pergunta, prova da existência de Deus. Deus existe, onde é que está a prova da existência dele? Resposta, pelo um axioma, ou seja, por algo que vocês também já falam há muito tempo, mas que está faltando refletir, gente. O que os Espíritos falam? Qual axioma que é esse? Não existe efeito sem causa. Essa é a principal prova da existência de Deus. Como assim? Se a gente for parar pra pensar, eu fui criado por quem? Pelos meus pais. Tudo bem? Meus pais foram criados por quem? Pelos meus avós. E foi puxando, e pensei em tudo. Vai chegar um momento em que é necessário algo a mais para poder explicar. A ciência tem um limite. Por exemplo, o que criou o universo? Big Bang. Ok, mas e antes? E antes? Ou seja, Deus é a causa primária. É a inteligência suprema. É o Criador. Ele criou tudo. E quando a gente fala de causa primária, é interessante porque é a primeira. Logo, como é o que dá a causa primária, é o Criador de tudo, não tem como ele ter começo ou fim. Não tem como ele ter sido criado por algo. Porque senão ele não seria supremo. Ele não seria o primário. Teria algo antes dele. Entende? Então, quando a gente vai pensando sobre isso, e a gente pensa sobre a natureza, sobre as galáxias, sobre os seres vivos, enfim, e a gente começa a fazer essa volta, a gente para e pensa, gente, esses efeitos que eu estou observando, eu vejo que as plantas, elas são inteligentes, eu vejo que o ser humano é inteligente, eu vejo, tem uma causa, existem leis por trás. As coisas não foram jogadas, dadas e pronto. Não, tem uma explicação. Se eu pego uma caneta, ela cai, existe uma ideia de gravidade, um campo gravitacional. A planta, ela usa o sol para produzir o próprio alimento dela, e aí ela libera um gás que serve para mim. Olha que interessante essas conexões. Olha essa ideia de como todos nós estamos conectados. Vocês já viram que se a gente pega, por exemplo, uma folha, a folha da árvore, vocês já viram que os nervinhos que ela tem parecem muito com a nossa digital? Olha que interessante, estamos conectados ali. Convenhamos, coincidência, tudo no universo está ligado com a lei de causa e efeito. Causalidade, não casualidade, tem uma diferença. Quando nós falamos casualidade, é uma ideia de acaso. Mas a gente observa que não, o universo não é ao acaso, e é causal, ou seja, tem algo que criou tudo e está tudo conectado. A partir desse momento que a gente para pensar sobre isso, é a maior prova da existência de Deus. Falar que Deus não existe, falar que não tem um Criador, falar que não tem algo por trás desses efeitos, é admitir que o nada faz alguma coisa. E o nada surgiu e criou isso aqui, chega a ser um absurdo se a gente for parar para refletir bem. Né? Então a pergunta de número 4, ela vem justamente a nos convidar a refletir sobre isso. Logo, o que é interessante? Deus está aí. É o nosso Criador, é o soberano de amor, de justiça e de bondade. Aquele que nos confiou a possibilidade de estarmos aqui, pensando e vivendo. Olha tanto que isso é profundo. Deus tem algo para nós. Ele nos criou, confia em nós e sabe dos nossos potenciais. Sabe aonde nós podemos chegar. E Ele sabe, por ser muito inteligente e muito amoroso, que nós vamos chegar lá. E Ele está todo momento falando, cresça, cresça, cresça. Faça o que eu estou te pedindo. E aí vem o que Ele tem nos pedido. E aí, Emmanuel, muito sábio, vem com a sua mensagem em todos os caminhos.
E essa mensagem é muito interessante porque ela já começa a discutir e a falar com nós sobre a onipresença de Deus. Que em todo local, em toda a criação, seja seres vivos, seres não vivos, em tudo, há um Criador. Logo, Deus está em todos os lugares, porque em todos os lugares estão as suas obras. Olha que interessante. Deus não é as suas obras. Né? É a mesma coisa de falar que o quadro pintado por um pintor, né, é o próprio artista. Não é. Mas em todo local, em tudo que eu olho, tudo, tem obra dele. Ou seja, ele está ali. Ele está a nos envolver. E aí vem aquela questão que eu achei sensacional, que o Emmanuel nos convida a refletir. Onipresença de Deus, ok, está em todos os locais ali. Ele se manifesta através de suas obras. Olha que profundo isso, né? Mas isso não nos isenta dos nossos deveres e das nossas responsabilidades. O que isso quer dizer? Olha o exemplo que ele usa. Deus fornece ao peixe a água, mas ele faz com que peixe agora cabe a você nadar. A árvore, ele fornece o solo. E árvore, agora é seu momento, frutifique. Em outras palavras, ele está a nos envolver, ele está a fazer o papel dele, entregando o que cada um precisa. O peixe precisa da água, a árvore precisa do solo. Então, a todo momento ele está ali, mas ele pede e dá a cada um deveres e responsabilidades. Então, sua onipresença, ele estar ali conosco a todo momento, não nos isenta das nossas responsabilidades, dos nossos esforços, das nossas obrigações. Agora, puxando, né? Pegando esse exemplo do peixinho, pegando esse exemplo da árvore. E o ser humano? E o ser humano? O ser humano, esse corpo aqui, precisa do oxigênio, precisa do sol, precisa do alimento. Ok, que são me entregues. Tá aqui. Quais são os meus deveres e as minhas responsabilidades? O que a natureza está a me chamar a todo momento? Se nós pensarmos na mensagem do Evangelho, na questão do Livro dos Espíritos, nós observamos o quê? A capacidade de amar, de ser humano, de ser justo, de ser bom, de desenvolver laços cada vez maiores de fraternidade, de enxergar na espécie humana uma família. Olha que interessante isso. E aí ele continua. O que a natureza pede do ser humano é que ele faça cada vez melhor. E aí vem, entenda, as suas dificuldades, o que acontece, não é um castigo, não é punição, não é isso. Mas elas vêm para o seu autoburilamento, elas vêm para te tornar uma pessoa cada vez melhor. Como assim? Observe, olha a analogia que o Emmanuel faz. Tem a criança. A criança, ela tem as tarefas na escola, ela vai ter as dificuldades na escola, mas tem um professor que está ali querendo ensinar algo para essa criança, que ela se desenvolva. A mesma analogia somos nós. O ser humano, através da vida, através da terra, que é uma escola, através das dificuldades, está querendo nos ensinar algo. E quem que é o nosso professor? Deus. Ele está ali a todo momento, como aquele professor que está educando aquela criança no início. Venha, cresça, seja cada vez melhor. Em outras palavras, pessoal, as nossas dificuldades não vêm, em hipótese alguma, para nos derrubar. Elas sempre vêm para nos elevar, para nos ensinar algo que nós ainda não estávamos muito bem ali aprendendo, ou que nos faltava. E a natureza não deixa vácuos. Então é sempre necessário aprender e sempre necessário evoluir. E aí ele coloca: a consciência anda com compromisso. Achei isso sensacional. Vamos refletir? A consciência anda com compromisso. O que isso quer dizer? Não existe consciência sem compromisso. Se você sabe, algum compromisso você vai ter. Como assim? Que consciência que nós temos? Nós temos a consciência que nós somos criados por Deus. Ok? Foi então essa consciência. Qual que é o compromisso que essa consciência nos gera? Se Deus nos criou, Ele nos criou para algo. Nada é criado para inutilidade. Tudo há um propósito. Tudo há um porquê. O ponto é, então, olha que interessante. Toda consciência
anda lado a lado com compromisso. Não existe consciência sem compromisso. Então, se eu tenho a consciência de que eu sou uma obra divina, que eu fui criado para algo, logo, qual é o compromisso que essa consciência me gera? O compromisso de vir para cá e de fazer o que Deus tem pedido. Exemplo, ele criou a planta. E ele pede da planta o quê? Fotossíntese, oxigênio, purificação do ar. E do ser humano? Que ele seja humano, que ele seja fraterno, que ele ajude uns aos outros. Em suma, que ele ame. Então, guardem essa ideia. Nenhuma consciência vem sem compromisso. Todas as vezes que nós pensamos em algo, que nós trazemos a consciência daquilo, um compromisso então ali é feito. A pergunta é, daquilo que nós temos trago para nossa consciência, temos então ali traçados compromissos? Porque ele fala, olha, se não tem compromisso, então você não está ciente daquela ideia. E olha que interessante isso, né? Quantas vezes nós não temos compromissos? Em outras palavras, nós não fazemos as coisas porque nós não temos a consciência de o quão importante elas são. Olha que interessante isso. Se a gente for parar para pensar e analisar, exemplo, todo mundo ouve amar o próximo como a ti mesmo, Deus sobre todas as coisas. Ouvir é uma coisa, mas será que nós estamos conscientes disso? Porque se estivéssemos conscientes, teríamos então um compromisso para aquela situação. A pergunta é, o que nos falta então? Será que talvez seja mais do que repetir essa máxima que é extremamente importante e talvez vivê-la? Ah, Junto, mas nossa, a escadaria, isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo está lá em cima, né? Degrau por degrau. Hoje, o que eu posso fazer para que hoje eu ame a Deus e o próximo como a mim mesmo? O que eu posso fazer hoje? No momento de insulto, ficar calado? No momento de tristeza de algum amigo meu, um elogio, um abraço fraterno? Observem, degrau por degrau. Olha que interessante. Cabe aí muita reflexão só nessa mensagem. E aí ele coloca, reflita sobre as bênçãos que estão aí. Deus não te cobra do oxigênio, Ele não te cobra do sol, da água, do ar, né? Ele não te cobra essas coisas. Ele está a todo momento te entregando o que você precisa. A pergunta é, será que nós, então, devolvemos para Ele? Observe, a água para o peixinho, ele então nada. O solo para a planta, ela frutifica. E o ser humano? Emmanuel nos fala, reflita sobre as bênçãos que têm acontecido na sua vida. Pare e pense. Deus está a todo momento a agir a seu favor. Você está agindo a favor dele? E aí, ele então finaliza a mensagem. Faça teu dever. Deus faz o resto. Confie. Ninguém está sozinho. Há algo a nos dar o que precisamos, a nos ajudar com aquilo que precisamos. Entenda, nenhuma dificuldade, nenhum amigo, nenhum consolo aparece na sua porta que não seja necessário. Se chegou, é porque você precisa, é porque você merece e há algo que aquilo ali vai te pedir. E aí vem a questão, João está me pedindo o quê? Se a gente puder uma resposta para tudo. Aumentar a nossa capacidade de amar. Tudo que chega à nossa porta é isso. Aumentar a nossa capacidade de amar. Ou, resumindo mais ainda, ame. Pela alegria que amar é. Ponto. Então confie, trabalhe e construa. Não para você, mas para o todo. E lembre-se, reflita sobre as criações. Veja, ninguém está só. Sempre há algo a nos envolver. E essa é uma manifestação muito bonita da onipresença de Deus. Por isso que o nosso querido autor, Emmanuel, intitula essa mensagem, Em Todos os Caminhos. Em todos os caminhos que nós formos trilhar, haverão criações, haverão obras
a nos sinalizar, a nos chamar, a nos convidar para refletir o verdadeiro obreiro delas, que é Deus, a nossa fonte inesgotável de amor. E agora, para a gente então finalizar esse vídeo e essas reflexões, vamos aqui então ler a mensagem e discutir a mensagem de André Luiz. É uma mensagem muito interessante chamada Prescrições Sempre Novas, que são alguns conselhos que o André Luiz, assim, de uma maneira muito certeira, nos deu. E a ideia principal aqui, vamos fazer uma leitura. São aqui, ó, estrofes simples, mas com uma profundidade muito interessante. E a gente então faz esse comentário e fecha esse vídeo. Olha que interessante. Prescrições sempre novas. Veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Use o discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Atenda à paz com todos. Quem cultiva aversões cria infelicidade. Trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o Evangelho sem transpirar. Critique o que você fala ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que se apregoa, que se propaga, que se faz. Não inculpe os outros por suas decepções. Somos arquitetos de nossos destinos. Sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação da nossa própria natureza. Partilhe as tarefas do bem geral. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Nossa, quanta profundidade em estrofes ali. É o poder da capacidade da síntese, né? Falar muito com pouco. O que então tirar dessa mensagem, né? O que a gente poderia então colocar dos principais tópicos aqui, pessoal? Prescrições sempre novas. O que isso quer dizer? Prescrição é uma recomendação. Sempre é bom usar isso aqui. Sempre. Sempre é novo. Nunca deixe de usar isso aqui. Então, todo dia, isso aqui sempre vai ser algo novo. E aí, uma coisa que ele começa a mensagem dele que me chama muita atenção. Expandir a nossa luz é combater as nossas sombras. O que isso significa? Combater as nossas sombras jamais é negá-las. Nós vivemos numa era em que positividade sempre e etc, que a gente sempre tem que... Não, é importante reconhecer a nossa luz, mas acima de tudo é importantíssimo reconhecer as nossas sombras, os locais onde nós temos dificuldade, aceitá-las, reconhecer a nossa ignorância, reconhecer que nós estamos aqui como aprendizes para dentro daquela sombra expandir a luz. Então, a frase dele, expandimos nossa luz através do combate às sombras. Olha que interessante isso. Não é evitá-las, não é deixar no canto. Muito pelo contrário. É refletir e pensar, por que eu sou assim? O que me causa isso? E como combater e corrigir essa causa? Olha que interessante. E aí ele comenta, use o discernimento. Saiba o que é certo, o que é errado, o que contribui para o seu lado de luz e o que não contribui. O que contribui para o seu lado de sombra e o que não contribui. Então é muito interessante pensar nessa questão de discernir. E aí ele fala, a felicidade vem da união. Uma frase que é muito bonita diz, a felicidade verdadeira é aquela que é compartilhada. Reflita sobre isso, veja o quão verdadeiro é isso. Pare e pense, vamos fazer o inverso? A união traz a felicidade. Aí você se pergunta, será? Vamos trazer consciência para isso? Será que realmente a felicidade vem da união? Para e pensa. Se eu não tenho união, o que eu tenho? Desunião. A desunião ela é causada pelo quê? O que causa desunião? Conflitos, aversões, dificuldades, ego. Ok? Esse ambiente de dificuldade, de aversão,
em suma, de egoísmo, de separatividade, vai me gerar um ambiente feliz? Não. Qual é a consequência que isso gera? Infelicidade. Logo, a felicidade, ela vem realmente da união de valores, da união de propósitos. E lembrando, não é igualar, mas é unir, é entender que com o outro nós somos mais. Interessante, né? E aí ele fala: lembre-se da questão do seu esforço. Ninguém segue o evangelho sem transpirar. O que nós vimos no vídeo anterior? Evoluir é uma tarefa difícil, nos cobra bastante, então vamos nos esforçar. De novo, vamos ao exemplo da escadaria. Realmente tem muitas escadas que nós vamos ter que trilhar. Mas lembre-se, um degrau de cada vez. Esforça-te. Crê em ti mesmo. E a vida já está a todo momento, já desde quando você foi criado, ela já está ali acreditando em você. Então agora, confia que Deus está fazendo a parte dele. E aí, essa questão. Analisemos então a nós mesmos. Vamos observar então os nossos momentos de luz, os nossos momentos de sombra. Vamos buscar burilar a nós. Então, quando for a crítica, que critiquemos a nós, que observemos a nossa fala, a nossa escrita e busquemos a união, assim como Jesus nos ensinou, pois o coração de um é o coração de todos. Então, através dessas reflexões que nós pensemos, será que a gente tem contribuído para aquele, com aquele, melhor dizendo, que sempre está a nos contribuir? Que sempre, Deus a todo momento está nos entregando aquilo que nós precisamos. Será que nós então estamos contribuindo com Ele? Fazendo aquilo que Ele sempre faz e sempre fez por nós? Espero que esse vídeo tenha plantado em nossos corações várias sementes e que possamos então cultivá-las, germiná-las e viver cada vez melhor. Um beijo para vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo, no nosso próximo comentário dessa obra. Até mais, pessoal!